Aqui nos Estados Unidos, eles queriam que fosse uma guerra, porque eles queriam jogar no colo do Trump que ele criou uma guerra. E não foi uma guerra, foi uma missão, um ataque pontual contra algo que o mundo todo concorda, destruiu, voltou, não criou uma guerra. Então, acho que esse é o mesmo objetivo. Destruir o problema sem criar uma guerra, sem dar munição para a esquerda, porque a gente também não pode acreditar na esquerda. A gente está numa sinuca de bico. De um lado, o presidente Donald Trump é estratégico. Do outro lado, toda a mídia dizendo, a gente não acredita em nada do que a mídia diz. Então, eu não posso acreditar no que a mídia diz. Será que a mídia está certa de que vai ter um ataque? Não, acho que a mídia está assistindo a gente, sabe que pode ter uns ataques precisos, né, pontuais, mas isso não é guerra, isso é um ataque a grupos terroristas que o Obama fez durante 8 anos, o Biden fez 4 anos, e o Trump pode fazer como fez com Osama Bin Laden, o Sololami, toda essa galera aí. Então, acho que é essa a narrativa, eles querem criar uma narrativa de guerra e o Trump não quer dar mole para eles. É certo isso, né? E em meio a tudo isso, todo esse equipamento sendo deslocado ali para o Mar do Caribe, lembrando que nós já temos uma flotilha lá e agora nós estamos vendo a chegada de um strike group, né? Até separei umas imagens, ontem o Cleber tinha pedido, tinha tempo ainda, o pessoal estava preparando a matéria. Então hoje, Cleber, trazendo aqui as imagens, inclusive de todo o poderio que está sendo direcionado para aquela região. E, além disso, quero trazer aqui um comparativo também, aqui é o Strike Group, né? Esse é o Strike Group do próprio Gerald Ford, e aqui as imagens, né, do deslocamento, e além disso, só um comparativo aqui, né, aquilo que nós falávamos ontem, aqui comparando com o Liaoning, né, que é o porta-avião chinês, aqui comparado com a classe dos porta-aviões dos Estados Unidos, e o Gerald Ford comparado com a classe de porta-aviões anterior, né, do Nimitz. Você vê que são equipamentos já maiores, é a cabeça, né, de comando ali dos porta-aviões a nível mundial. É o porta-aviões maior jamais construído, com o triplo da capacidade de energia, com a tripulação otimizada, ele leva menos tripulantes em virtude, né, do seu grau de automação, muito mais eficiência, e é ele está lá. E um ponto que, para quem acompanha a política do Trump, é muito interessante ver. O Trump, ele se importa muito com as ações que ele toma, ele quer deixar esse legado, e esse é o porta-aviões que ele batizou em 2017. Então, deixo aí para o meu amigo Kleber também fazer essa análise, e vou acrescentar um ponto que vai servir também para o Kleber e para o Fábio. A presença desse navio aqui, que é o Ocean Trade, que é o navio fantasma dos militares americanos, que é um navio específico para extração e operações especiais. Então, ele é um navio que, apesar de estar sendo operado por militares, mas ele é um navio civil adaptado para militares, ele não possui identificação militar, a cor dele é uma cor neutra, inclusive, para isso, e ele é um navio utilizado para operações especiais em solo. E a gente pode falar mais também, se vocês quiserem. Então, deixo aí com o Kleber. Kleber, está com você a análise, leve o tempo que for necessário. A grande dúvida, né, é se vai haver ou não uma invasão, se vai haver ou não uma guerra. Acho que são essas duas perguntas que tem que se fazer. O Fábio falou muito bem, e é algo que a gente vem falando no Código 22 desde sempre. E todos nós achávamos e continuamos achando que é difícil haver uma guerra declarada e até mesmo uma invasão da Venezuela. Sempre nós falamos que a queda do regime de Maduro se daria por ataques de alvos pontuais e o fortalecimento de dentro para fora de um movimento, né, dentro da Venezuela com a retirada do Maduro. Eu acho que o Trump ele deixa claro, chegou o nosso amigo Lisboa aqui, né? O Trump deixa claro que como é que ele vai falar antecipadamente para alguém que vai atacar esse alguém? Você acaba com o principal fator, que é o fator surpresa. Então, quando o Fábio fala, o Trump deixa esse suspense e tal, etc., é porque nunca você vai declarar, olha, eu vou fazer um ataque. Quando aconteceu o ataque às usinas nucleares lá do Irã, o Trump falou que se em 21 dias o Irã não resolvesse o problema, o que aconteceu? No dia seguinte que ele falou isso, foi lá e teve o ataque. Os aviões já tinham levantado quando ele estava falando isso. Então ele não vai dar a dica. Por isso que ele ironizou a repórter, mas a imprensa, ela pesca o conteúdo que ela quer, joga o copo, transforma aquilo em realidade. É isso que nós estamos vivenciando. Agora, o que me chamou a atenção, Moisés, é que o ditador Nicolás Maduro, hoje, começou a sair
reportagem na CNN, no Metrópolis, em outras mídias nacionais, que ele já está cogitando um acordo com os Estados Unidos, está tentando fazer um acordo com a sua saída, mas ele não quer ir para Cuba nem para a Rússia. Então é engraçado, né? Todo comunista quer ir para Paris, para Londres, com o dinheiro roubado do povo venezuelano, saqueado do povo venezuelano. Então essa é a primeira etapa. Eu falo o seguinte: as pessoas elas vão vendo a realidade e aos pouquinhos elas vão vendo o que vai acontecer com elas. É a fase em que o Maduro está. Então, até pouco tempo atrás, ele estava violento, acusando Trump, imperialista, porque a soberania de Venezuela. E agora, acabou toda essa história, e agora ele já cogita em fazer um acordo para uma transição democrática na Venezuela, aquele papinho que ele contou para o Biden caiu e ele continuou. O Trump não está para brincadeira. A primeira bombinha que cair na Venezuela, o Maduro se borra todo e se entrega. Ele se entrega. Não vai se entregar para os Estados Unidos, porque o Putin hoje já disse que tem acordos firmados com o ditador Maduro, e o Maduro visitou o Putin lá na Rússia. Então, tudo indica que está havendo uma negociação da saída dele. E esses são os últimos atos de demonstração de força e de uma força que não existe. O Gerald Ford está chegando. Quando você fez a comparação dos dois submarinos, apenas para passar por Lisboa, para ele já falar aqui a chegada dele, os dois porta-aviões, o porta-aviões chinês é uma adaptação. As pessoas têm que saber que ele não foi construído na função de ser um porta-aviões. Você sabia disso, Lisboa? O maior porta-aviões da China, na realidade, no cassino. É puxadinho. Sabe aqueles puxadinhos que você faz na sua casa? Que você fala assim, você construiu aquele incômodo de 2 águas com telha de Eternit. E aí um dia você ganhou uma graninha, você falou assim, não, agora eu vou aumentar um pouquinho. Aí você faz um banheiro que era externo, você faz dentro da casa no puxadinho, e do lado do banheiro você já coloca a cozinha, que é para aproveitar o mesmo encanamento. É isso que os chineses fizeram. Eles pegaram um navio, que era um navio de guerra, fizeram um puxadinho, aumentaram a aba e colocaram lá para pousar, falaram, esse daqui é o nosso maior porta-aviões que tem. Então, vamos ser sinceros, vai. Aparecendo mais aquelas coisas made in China, né? Então, assim, os chineses que evoluíram bastante nessa situação, voltaram um pouco à década de 70 e 80, quando eles faziam made in China, que você pegava o brinquedo, quando ele chegava, segurava na mão, ele já caía. Puf, caía a roda, não tinha nada, mas o brinquedo já tinha acabado com 2 minutos. Vou deixar agora aqui, passar essa bola aqui para o meu amigo Lisboa, aí chegando nesse momento aqui. Eu não sei se você conseguiu pegar o desenvolvimento do tema, mas eu estava na mais rua, ou menos o ponto que nós paramos ontem, né? Que era a vinda lá do porta-aviões do Mediterrâneo e as últimas novidades com o Trump dizendo, olha, se eu fosse atacar a Venezuela, você acha que eu contaria para vocês? Era o Trump Claro que não, respondendo, né? Para jornalistas. Deixo com você, Lisboa. E se você tiver novidades também no monitoramento aí aéreo do Caribe, fique à vontade, meu. Um abraço aí pro Fábio, Kleber, Moisés, todos que nos acompanham. Pedir para todo mundo que está desse lado apertar o botãozinho compartilhar. Quando você aperta o botãozinho compartilhar, você ajuda a mandar para muito mais pessoas, tá bom? Manda aí no Zap, no grupo do Telegram. Quem vê também pelo Face, dá para compartilhar no Face e mandar para geral. O que está acontecendo na Venezuela hoje é muito bacana, que eu vi uma entrevista do presidente Trump naquele programa 60 Minutos e a jornalista ela fez uma pergunta para ele. Os dias de Maduro estão contados, presidente Trump? Ele respondeu, eu diria que sim. Eu acredito nisso. Acho que isso é o basta. Se ele for contar as operações, o Maduro vai ter tempo de se mexer. Como o Trump está jogando tanto com o chinês, que ele teve com o chinês agora, eu tô até fazendo meme aqui, que eles estavam rindo, né, zoando. Eu vou pôr ali a foto que o... depois eu vou fazer o meme e vai ficar bem legal. A ideia veio longa. Ele e o chinês dando risada. E negociando como deveria negociar. Se o Lula tivesse a hombridade e fosse capaz de sentar numa mesa de negociações, ele realmente teria já sentado com o presidente Donald Trump solucionado o problema do Brasil. Mas ele quis realmente hypar, tanto na dificuldade como na bonança, né? Ele quis ganhar ponto dos dois lados. O caso Venezuela, ele bate muito no Brasil, de frente com o Brasil. Por quê? Porque quem fundou o Foro de São Paulo, Lula, Fidel Castro e companhia. O Fidel cubano foi para os quinto, o Hugo Chávez foi o experimento que acabou dando certo, pegaram um país muito rico, que é o poço, né, de petróleo que tem ali, a maior reserva de petróleo do mundo está ali. Então você teria infinidades para manter essa desgraça no mundo inteiro. O presidente Trump já sacando isso,
que ele veio agora, né, ele não continuou o governo dele. Ele teve que dar uma pausa e agora ele voltou. Então ele tem só 4 anos para resolver isso. E parece que ele está aí há tantos séculos. Então, quando ele coloca essa questão da Venezuela e todo esse poder bélico se dirigindo ao Mar do Caribe e as sanções sendo impostas não só para o Petros, mas para o cara da Nicarágua, para o venezuelano, entidades dentro da Venezuela e Colômbia, ele está cercando tudo aquilo, Nicarágua, Colômbia, Venezuela, automaticamente esse regime comunista que nós temos na América Latina, não só na América Central, mas na América do Sul, que pega Brasil, né? O Brasil hoje está sozinho, graças a Deus, Uruguai, Paraguai, saiu fora a Bolívia, saiu fora o Chile, vai tombar, e o Lula está ficando isolado sozinho. Então, se a gente for dar uma olhada em todo esse organismo, a esquerda brasileira hoje, ela está sentindo muito. Porque você imagina perder um financiamento igual ao Maduro. O Maduro pode financiar alguém lá fora e alguém lá de fora vai fazer o retorno. Então você quebra a perna do Lula de um jeito que você não tem ideia. Então o Trump já está vendo isso. O Lula não é amigo do Trump. E o Trump não é amigo do Lula. Ele atura o Lula. E o Lula é doido, todo mundo já sabe disso. Então hoje o Brasil, ele chegou num ponto, o Brasil chegou num ponto hoje, que se a gente não tomar, é muito cuidado, porque assim, eles estão ficando isolado, só que vai chegar uma hora que a pressão há de vir sobre o Brasil de um jeito, que não vai ter painho para segurar, movimento de esquerda para segurar, nenhum movimento. Então a neutralização do Maduro hoje, ela é fundamental para você quebrar esse eixo do mal, que acabou migrando para a América Latina e América Central. Uma vez que Rússia vem para cá, a China vem para cá, Irã vem para cá, e tudo que não presta vem para cá, você acaba minando esse terreno. Então hoje o Maduro ele é uma peça fundamental a ser derrubada. O Trump não vai contar o dia e nem a hora que vai passar o cerol no Maduro. E você quer apostar? O Maduro, do jeito que ele é retardado, ele pode pedir até asilo nos Estados Unidos mesmo. Ó, me dá um cartão black infinito e eu vou morar lá, porque aprenderam dele e dos pés de laranja dele $400 milhões. Tanto que o senador da Flórida falou o seguinte: não põe 50 milhões, coloca 100 milhões, mas não é o dinheiro do contribuinte, é o dinheiro que já está preso aqui, que é dele. E é o que ninguém te conta. Fora os aviões que aprenderam dele, que pegaram dele, é 400 milhões, fora as mansões e carros. Então você observa, ele sempre foi contra os Estados Unidos, mas o investimento dele era nos Estados Unidos. Mansões, carro, riqueza em dólar. Aí você fica, caraca, mas por que você mete o pau nos americanos e tem... Você vê como eles são doentes mentais? Eles destroem a sua pátria, faz a riqueza nos Estados Unidos e dane-se o mundo. Então esse teatrinho dele acabou. E acabou quando o Trump cortou as relações de comunicação com ele. Então eu acredito o seguinte, a Rússia está muito longe para ajudar o papai Maduro, a China está longe demais com seus problemas para ajudar o papai Maduro. Geopoliticamente, você olhando todo esse cenário de guerra, a Rússia e a China não vai conseguir fazer essas movimentações, porque a Rússia está em guerra lá em cima. Com a OTAN, o pau está quebrando lá em cima. Você olha para a China está numa crise do caramba. E agora negociando com os Estados Unidos. Então, se qualquer movimentação da China, presta atenção, se a China fosse tudo isso que dizem, ela já tinha pegado Taiwan há muito tempo. Ok? Tá lá do lado, eles não pegam. Os Estados Unidos falou, se vocês mexer, nós pega vocês, hein? Eles mexem lá. Eles ficam fazendo aquele showzinho, ensaio, pega aí os navios, passa ali do lado para ficar provocando. Se a China fosse tudo isso, já tinha tomado Taiwan há muito tempo, filho. Ó, nossa. Os americanos falaram, só não toca aí, se tocar, nós desce. Então a China não tá com tudo isso ainda não. Se a China tivesse com tudo isso, seria um BO. Então, que nem o Kleber falou. Ah, mas eles têm um navio. Nossa, grande bosta. Não se compara à frota americana, esquece. Os caras tá há 20, 30 anos atrás. E quando a China chegar onde os Estados Unidos está hoje, os Estados Unidos vai estar mais 30, 40 anos na frente. Então esquece. Não dá. O que nós temos que torcer agora é o seguinte. Se o Maduro cair no final do ano, a gente comemora, já comemora bem pra caraca. Aqui no Brasil, o Lula tá tomando ferro pra caramba. Depois dessa ação que aconteceu no Rio de Janeiro, a pauta hoje que explodiu no Brasil